Brasil sempre teve, vamos dizer assim, sempre teve uma cultura no Brasil de que empresa brasileira para ir para o exterior tem que ser mega empresa. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Tem muita gente que começou a achar que valia a pena, talvez, investir. Muita gente pessoa física, que saiu do Brasil e veio morar nos Estados Unidos. Sim. Muita gente que fez isso da forma mais errada possível, né? Porque assim, o que eu costumo brincar se você seguir o passo a passo que tá na lei bonitinho, você não vai ter problema nunca. E a lei brasileira, ela é perfeitinha para o sujeito que mora no Brasil e decide morar em outro país. Né? Ela não tem muito... É diferente da lei americana, por exemplo. A lei brasileira é muito amarradinha, né, nessa questão de você mudar a sua residência, onde que você paga os seus impostos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas acaba não dando atenção para isso, muda, não só para os Estados Unidos, mas para outros países. Esquece e acaba deixando um monte de coisa para trás e que depois acaba criando algum tipo de problema. Cria um problema insolúvel? Não cria, mas dá um trabalho danado para poder corrigir depois. Eu me lembro que trabalhei num caso que foi um caso bem interessante. Um cara que saiu do Brasil, veio morar nos Estados Unidos, não, ele veio estudar aqui nos Estados Unidos. Isso é uma história absolutamente comum. Garoto, recém-formado lá no Brasil, veio fazer uma pós-graduação, um LLM ou qualquer coisa que vale aqui no Brasil. Na área de tecnologia, no MIT, era um gêniozinho, recebeu uma proposta para ficar nos Estados Unidos. E ficou. Esqueceu. E ficou uns 20 anos aqui. Um dia ele voltou pro Brasil, mas para visitar a família, como ele fazia normalmente. E naquela época ele estava comprando uma casa aqui. E aí começou aquele negócio, tem que fazer o down payment e tal, não sei o quê. E ele falou, não, já sei. Isso já tem muito tempo, não tinha muito aquela questão de transferência de fundos, etc e tal. Ele pegou o talãozinho de cheque dele, né, que lá naquela época já ninguém usava nos Estados Unidos, mas ele tinha um talãozinho de cheque. Ele escreveu, botou no FedEx e mandou. Cara, não me pergunte por quê. A Receita Federal decidiu abrir aquele envelope da FedEx. Achou um cheque num valor considerável para pagar para pagar alguém nos Estados Unidos de um sujeito que para ela, a Receita Federal, era morador no Brasil e era contribuinte no Brasil. Ele não tinha dado saída. Cara, isso é crime de evasão de divisa. Pode caracterizar um crime de evasão de divisa. O sujeito ficou desesperado. A gente teve que virar e mostrar. Eu tive que pegar todas as fichas de presença dele do MIT para mostrar que ele estudou aqui, a empresa dele. Provar tudo que ele fez aqui. Provar tudo que ele fez. Resolveu. Mas foi... Dá um trabalho, né? Cara, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, né? Eu dei a saída definitiva, eu sei que tem que dar a saída definitiva, mas eu esqueci que eu precisava ainda fazer a última declaração. Você fez a comunicação de saída, você não fez a declaração de saída, tem que fazer as duas. O que aconteceu? Eu fiz a declaração baseada no ano anterior. Quando eu fiz a saída definitiva, tipo assim, eu já fiz a declaração, acabei de fazer a declaração. Então, na minha cabeça, eu já tinha feito tudo. Só que eu esqueci que a saída definitiva, até aquele ponto que eu fiz, né? Tinha que contatar ali. E não fiz. Cara, foi uma merreca. Tipo, eu tive que pagar. Até porque eu não tive uma agenda no Brasil. Então, o que eu tive que pagar foi realmente uma merreca. Foi ridículo. Mas tive que pagar uma multa de bobeira, cara. Porque não tinha dado a saída porque não tinha feito a última declaração. Aí fiz, paguei uma multa, resolveu. Mas o que você falou, depois que eu dei a saída definitiva e fiz a declaração final, o que me orientaram pelo menos foi que, assim, a partir de agora, se você for ganhar qualquer dinheiro no Brasil, você tem que comunicar a fonte pagadora para a fonte pagadora fazer direto. Isso. Esse é um problema também que acontece muito. O que acontece? Vamos lá. Você perde a sua residência fiscal no Brasil quando você sai do Brasil com já a intenção de mudar do Brasil, né, na largada, ou quando você passa mais de 12 meses fora do Brasil consecutivos, você perde a sua... Eu tô bem assim, ó. A Lilian, a primeira... Você vai ser contratado hoje. Não fez isso. E aí você perde. O problema quando você faz a comunicação como você fez, a Receita já sabe. Então ela já tem um marco lá, um diazinho que ela marca na agenda dela. Gabriel saiu. Aí você tem que entregar a declaração depois daqueles meses que foram daquele ano que você saiu. Exato. E aí ela fecha essa historinha. Quando você não faz isso, passa a ser obrigação sua provar para a Receita quando que você completou os 12 meses, que você realmente completou os 12 meses sem voltar para o Brasil com intenção de voltar a morar no Brasil. Ou seja, começa a ser um negócio meio subjetivo, você vai ter que provar a intenção, que é um negócio complicado, né? Então, assim, o problema se você seguir a lei direitinho, cara, ela trabalha muito a teu favor. Se você não seguir,
O ônus é muito chato. Se você Na voltar prática, pro é muito Brasil, chato. você pode ser preso, né? Não chega a poder ser preso. Mas não você é. tá Você tá sujeito a avisadinho ali. multa, você tá sujeito a uma... Assim, a legislação tributária no Brasil... Aquela minha mansão... A Juliana já tá botando um As Ferraris que eu Sabe por tenho... quê? Porque eu fico vendo aqueles programas do aeroporto. E aí, cara, agora eu já acho que qualquer coisa... Você vai ser presa. Se o cachorro cheirar minha mala, eu não tenho nada, mas dá medo. Balinha de gengibre. E se você né? não pagar o imposto no Brasil, Liliane, você chega lá... Mas e eu quando sou você... isenta. Isenta de quê? Só porque eu tenho 2 mansões, 3 Ferraris e sustenta alguns gogoboys, mas não tem nada a ver com a história. O caso dela, por exemplo, que tá claro que não fez aquela... Não fez porra Ah, você defende nenhuma. quanto tempo que você saiu? Nossa, eu moro aqui há 8 anos. Então, 12 meses. Quando ela completou 12 meses aqui, ela já perdeu a residência fiscal. Só que é ônus dela provar esses 12 meses. Ou seja, quanto que esses 12 meses foram integrais, completinhos. E aí a Receita Federal pode dizer, mas nessa janela de 12 meses, você não voltou pro Brasil e tal. E, invariavelmente, as pessoas Pra morar, voltam não, senhor. Exatamente, esse é o ponto. Pra morar, não. Eu posso até ter voltado pra visitar minha mãe, eu posso ter voltado pra fazer um tratamento médico ou alguma coisa nesse sentido. Mas você tem que provar isso. Por quê? Porque esse é o ponto. O Brasil não tributa... Quando a gente fala de imposto de renda, tá? O Brasil não tributa o cidadão brasileiro. Ele não tributa o brasileiro. Ele tributa o residente no Brasil. Entendi. É diferente do americano. Os Estados Unidos, ele tributa o residente, ele tributa o americano. Quem Ele respira, quem não exatamente. respira. Ele tem uma... por quê? Porque O cachorro! O cachorro... a gente costuma dizer o seguinte, os Estados Unidos ele tem uma noção de jurisdição, ou seja, de qual alcance do braço dele é muito mais ampla do que outros países. O Brasil não. O Brasil tributa o residente no Brasil. Então, se você é um americano que vai morar no Brasil, você vai passar a pagar imposto no Brasil. Se você é um americano que vai passear no Brasil e fica mais de 6 meses no Brasil, você passa a ser pagador de impostos no Brasil, porque você ficou mais do que um período estabelecido lá pela lei brasileira. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E a questão que você falou do pagamento vindo do Brasil é um caso também muito sério, porque tem gente que faz tudo certinho. Faz a comunicação de saída, faz a declaração de saída. A declaração de saída, só para vocês saberem, é o seguinte, na época da nossa declaração de imposto de renda, que mora no Brasil, você tem que entrar e fazer uma declaração de imposto de renda como se você fosse um contribuinte normal no Brasil. Só que quando você abre a declaração, ela tem lá umas opçõezinhas. Tem uma opção assim, saída definitiva. Saída definitiva, aí você clica lá. E esquece de avisar aos bancos, às fontes pagadoras e tal. Quando qualquer fonte pagadora, um banco, por exemplo, digamos que você tem uma aplicação financeira no Brasil, Certo. o cara vai te pagar dividendos ou ele vai pagar alguma coisa, ele tem que reter imposto na fonte. Quando ele retém imposto na fonte, para ele recolher isso para o fisco, ele preenche uma guia, que a gente chama de DARF, e bota um código na guia. Se você não avisou para ele que você deixou de morar no Brasil, ele provavelmente vai botar um código que vai dizer para o computador da Receita assim, pagamento para residente. Aí a Receita Federal vai receber aquilo e falar, opa, Gabriel voltou pro Brasil então, porque o banco XYZ tá fazendo. Então assim, além de fazer bonitinho com a Receita, tem que sair comunicando. Muita gente não faz isso por um aspecto prático. Nossa, eu tô ferrada. Liliane, a Caixa Econômica te ligou. Muitos bancos não aceitam conta de não residente. Entendi. Tá? Não é proibido, tá? Não é ilegal, não é nada disso. É porque você deixa de ter um endereço, né? O problema é que para controle do banco é muito mais complicado. Então, assim, geralmente não residentes têm conta naqueles bancos mais tops, naquelas linhas mais tops e tal. Isso, tipo eu. Que aí é o que os caras... Unicresce. É o que os caras literalmente fazem, né? Sim. Mas... se você esquece de avisar, pode dar problema também. Então, assim, é meio que um manual que você tem que ir seguindo. Mas eu digo uma pessoa assim, tipo eu, que não tem nada no Brasil. Tipo, eu realmente, sem ser coisa mais, a gente é isento. Eu não pagava imposto, porque o salário não chegava naquele teto, era pagar. Também tem que fazer todo esse processo de dar saída, isento. Eu declarava isento. Por um motivo muito simples. Você veio para os Estados Unidos, foi para Vegas, chegou lá em Vegas, estourou a banca. Merda. Isso vai acontecer. Ele adivinhou que isso vai acontecer semana que vem? Se você comunicou isso para a Receita não tá nem aí para esse prêmio. A Receita Brasileira não vai tributar o seu prêmio. Se você não comunicou e a Receita ainda acha que você é residente... ela vai tomar teu dinheiro todo. Ela acha que você tem que pagar imposto no Brasil. Esse é o problema, na verdade. Esse é o problema. Quando você faz tudo direitinho, você estabelece uma janela
em que a Receita Federal no Brasil não se interessa em te tributar, ela não pode te tributar. Porque é aquela janela do dia que você sai ao dia que você volta. O que aconteceu na sua vida entre o dia que você saiu e o dia que você voltou, a Receita Federal não vai tributar. É claro que existem algumas situações específicas, como, por exemplo, se você tem um apartamento alugado no Brasil e aí o seu locatário vai pegar aquele dinheiro e vai remeter para você aqui nos Estados Unidos. Aí o que vai acontecer? Ele, por força da legislação brasileira, vai ter que segurar uma parte do dinheiro, retenção na fonte, ou aqui nos Estados Unidos que eles chamam de withholding tax. Ele vai reter esse valor. E aí o que você vai fazer? Se você não paga imposto no Brasil, como é que esse valor ficou retido no Brasil? Você vai poder pedir de volta para a Receita? Aí a coisa começa a complicar. Entendi. Aí a coisa começa a complicar. Por que começa a complicar? O Brasil ele tem tratados com 38, se eu não estiver errado, países para evitar a bitributação, que trazem justamente regras para esses tipos de casos. Mas não tem com os Estados Unidos, e nunca teve. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um problema que até 2021 era razoavelmente fácil de resolver. Porque era o seguinte, existia uma provisão da legislação americana que dizia o seguinte, olha, se você teve um imposto de renda, só vale para imposto de renda, tá? Se você teve um imposto de renda retido num outro país e você tem que pagar imposto aqui nos Estados Unidos porque você mora aqui, aquele valor que você pagou lá, você pode deduzir com crédito, como um crédito do valor que você tem que pagar aqui, tá? Então, os Estados Unidos aceitava isso do valor pago no Brasil e o Brasil, com base num princípio que a gente chama de reciprocidade, também aceitava o contrário, mesmo a gente não tendo tratado. Só que no ano passado, salvo engano meu, em janeiro do ano passado, aí melhor consultar um advogado americano para falar isso mesmo, houve uma mudança na legislação americana que tornou vamos dizer assim, o aproveitamento desse crédito mais difícil. Né? Parece que a legislação americana diz hoje que você só pode aproveitar se a legislação do país onde o imposto foi pago for uma legislação no padrão da OCDE, coisa que a do Brasil ainda não é totalmente. Então, assim, criou uma zona cinzenta num negócio que até dezembro de 2021 era mais tranquilo. Ao longo do ano de 2022 está todo mundo batendo cabeça para saber o que vai acontecer com esses valores, o que você pode fazer com isso. Porque você não corre o risco de você pagar duas vezes. Você vai ter o imposto retido lá nos Estados Unidos, ou lá no Brasil, e aqui nos Estados Unidos você vai ser tributado integralmente sem poder utilizar o crédito. Mas aí realmente tem que ter um contador aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, um bom advogado, para poder ver quais são as alternativas que você tem para isso.